UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, o Brasil é o país com maior número de registros de crimes homofóbicos no mundo. Uma pesquisa da Fiocruz, divulgada em 2020, revelou que a cada 1 hora, um LGBT é agredido em nosso país. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos Sérgio Luiz Carrara, professor e pesquisador do Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro da UERJ e um dos coordenadores do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, o CLAN. Professor Sérgio Carrara é cientista social pela Universidade Estadual de Campinas, mestre e doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutor pela Universidade de Chicago. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Sérgio Carrara, obrigada por aceitar nosso convite. Professor, no que consiste exatamente a homofobia e como ela se manifesta nos distintos grupos LGBT+? Eneida, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente é que a homofobia é um conceito. É um conceito que procura apreender uma certa realidade e que vai mudando, né? Vai mudando ao longo do tempo. Eu acho que é importante lembrar, né, que esse termo homofobia foi cunhado por um psicólogo norte-americano chamado George Einberg no final dos anos 60. Né? O psicólogo George Einberg já estava, né, em contato com o emergente movimento homossexual norte-americano naquele momento, no final dos anos 60 e início dos anos 70, e escreveu um livro que é muito importante na história, na história da luta pelos direitos LGBT, cujo título é A Sociedade e o Homossexual Saudável. Basicamente, o que o Einberg faz é mudar o foco da discussão, né? Dizendo que o problema não era a homossexualidade ou os homossexuais, mas sim o modo como as sociedades reagiam, né? Tratavam essas pessoas e essas populações. E foi nesse contexto que ele cunhou o termo homofobia, né? E para dar conta da discriminação, da violência, né? Do preconceito em relação ao que naquele momento o sujeito eram os homossexuais, as né, mulheres e homens homossexuais. Né? Daí a ideia de homofobia. Né? Esse conceito ele foi sendo criticado ao longo desse tempo, né? Imagina, a gente está falando do final dos anos 60, início dos anos 70, de vários modos. Né? Por exemplo, alguns consideram que é um conceito muito, muito psicologizante, né? Porque trata o preconceito e a discriminação em relação, né, às pessoas LGBT como sendo da ordem da motivação do sujeito, né, como se fosse uma fobia que cada indivíduo leva dentro de si, né, como outras fobias. Né? Então teria esse cunho psicologizante, enfim, desconhecendo que esses processos de discriminação, ou pelo menos não enfatizando o caráter social e estrutural desses processos de discriminação e violência, né? Então, tratando isso como uma fobia, né? Como quase como uma doença psicológica que alguns teriam em relação a pessoas LGBT, né? Então, essa é uma crítica importante, o termo continua sendo usado até hoje, né? Mas com essa ressalva, por exemplo, né? De que não se trata apenas de uma característica ou de uma atitude que está no escopo individual. Né? Nós temos, a homofobia atinge, ou ela fala também, de processos sociais mais amplos. Para dar um exemplo mais óbvio, né? Depois de 2011, uma decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro estende a possibilidade da união civil, né? E depois do casamento, abarcar também relações entre pessoas do mesmo sexo. Né? Isso não existia na legislação brasileira. Bom, isso não deixa de ser homofobia, certo? Porque há aí também uma desvalorização, um preconceito, né? E uma violência em relação a certos tipos de relações entre pessoas. E a valorização ou reconhecimento apenas de outro, né, da heterossexualidade. E diferença de direitos, né, professor? Exatamente. Então, a homofobia ela não está na cabeça das pessoas, né?
ela está incrustada nas leis, né, nos aparatos legislativos, enfim, ela está em vários níveis, né, que é o que a gente chama de algo mais estrutural. Então, o termo homofobia, ele é um pouco, assim, se você pensa literalmente, ele acaba deixando de lado essas dimensões do preconceito e da discriminação. Aproveitando, professor, que o senhor tocou nessa questão das leis e desses direitos, né, essa diferença de direitos, recentemente nós vimos uma polêmica em torno de um projeto de lei proposto em São Paulo que visava proibir as propagandas que mostrassem a diversidade de gênero, taxadas como uma má influência a crianças e adolescentes, indo um pouco na linha daquela questão da ideologia de gênero nas escolas. Como o senhor avalia propostas como essas? Bom, essa claro, né, nós temos aí também uma manifestação muito evidente do preconceito, né, e da discriminação. Né? Por que estas relações afetivas poderiam ser ameaçadoras, né, e não na apresentação às crianças de relações heterossexuais? Né? Porque, de fato, continua havendo um suposto, né, de que essas relações entre pessoas do mesmo sexo, elas são não só inferiores às relações entre pessoas de sexo diferente, como elas são perigosas, né? Elas só não são perigosas para os adultos, mas para as crianças, é claro, não há nenhuma justificativa, e eu acho que nem os propositores desse tipo de coisa conseguem explicar exatamente o que eles estão entendendo, né? Por que seria perigoso? Porque, de fato, alguns jovens ou algumas crianças poderiam se identificar, mas se a homossexualidade tem o mesmo valor social da heterossexualidade, qual seria o problema? Para os propositores dessa lei, não é igual, né? Eles não concordam com os desenvolvimentos em relação ao reconhecimento de direitos da população LGBT. No fundo, eles não concordam, né? Eles acham que é doentio, na melhor das hipóteses, ou então os discursos de cunho mais religioso vão dizer que são relações desordenadas, que, enfim, estão ligadas ao mal, né? Há uma diabolização, né? Uma demonização dessas relações, né? Elas estão ligadas ao pecado, portanto, ele não se abre mão disso, mesmo que ao fazer esse tipo de proposição não se justifique desse modo, né? Obviamente você não vai dizer que porque você considera um pecado ou porque você considera homossexuais inferiores a heterossexuais, você acha que não deve ser exposto esse tipo de material para criança. Por que você não vai fazer isso? Porque seria ilegal, né, uma vez que nós temos não só o reconhecimento do mesmo valor das relações homo e heterossexuais, como nós temos agora, mais recente, o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da possibilidade de expandir a legislação brasileira contra o preconceito racial também para as manifestações de preconceito baseados na identidade de gênero e na orientação sexual. Uma última decisão do Supremo de 2018. Enfim, nós vivemos nesse sentido uma espécie de guerra surda, né? Sim. Uma guerra surda onde algumas ações são encaminhadas sem que os motivos últimos sejam confessados ou explicitados. Professor Sérgio Carrara, como os movimentos LGBT+, vêm reagindo contra esse preconceito e violência? Quais são as principais reivindicações? É difícil responder muito rapidamente, porque, de fato, o movimento homossexual, quando ele emerge, né, em diferentes países do Ocidente, nos anos 60, a luta sempre foi contra o preconceito, né? Sempre se tratou de uma luta pelo reconhecimento, né? Pela não violência. Então, assim, inicialmente era uma luta muito mais no sentido de proteção, né? De proteção contra a violência policial, que eventualmente, né, continua atingindo, né, os grupos, né, os diferentes grupos, e passou a ser uma luta também por direitos, né, por um reconhecimento positivo, não só não queremos ser violentados, mas nós queremos ser reconhecidos como iguais, né? Então queremos ter os mesmos direitos. Então isso é uma marca do movimento desde que ele aparece, né?
Então, assim, é um movimento que tem uma história muito complexa, muito rica, que passa, enfim, por várias fases, né, e vários momentos, mas que está sempre, de algum modo, voltado à promoção da igualdade, da equidade, né? Então, no fundo, a ação política tem sido a resposta, né, mais eficaz, digamos assim, na luta contra os preconceitos. É claro que você tem aí, por ação política, também a gente pode pensar em múltiplos planos, né? Obviamente, alguém que produz uma obra artística problematizando o tema, trazendo o tema, visibilizando, né? É claro que isso também é uma ação política, né? Isso também é Sim, claro. Né, um posicionamento. Então, esse posicionamento pode se dar em vários níveis, né? Agora, tem a ação dos grupos organizados, né? Que é uma ação que se volta muito mais à conquista de legislações, de decisões judiciais, né? E essa é uma resposta importante. Agora é isso, né? A gente também tem que pensar que essa resposta ela vai acontecer em múltiplos planos, né? Essa ação política ela pode ser entendida do ponto de vista mais tradicional, né? Os grupos reivindicando medidas em relação ao Estado, em relação à justiça, mas também é uma ação política que passa pelo cotidiano e passa por várias esferas da vida social, né? As mídias, a literatura, a cultura de um modo geral, né? Para encerrarmos, professor, na área de educação, algumas universidades públicas já adotaram o sistema de cotas para alunos trans. Qual a sua avaliação? Eu acho, a minha opinião é que as universidades elas só têm a ganhar com a diversidade dos seus alunos, né? Com a diversificação dos seus alunos. A trajetória das pessoas trans, né? Travestis, transexuais, homens e mulheres, como vários estudos mostram, né? É uma trajetória muito, muito acidentada, né? Para dizer eufemisticamente, né? Quer dizer, a violência que recai sobre pessoas trans é uma violência muito, enfim, muito pesada, muito explícita, né? Muito continuada. Então, a expulsão da escola, por exemplo, né? É um tema constante. A expulsão da família, né, das casas, coisas que acontecem, né, de um modo muito diferente, mais atenuado, se você pensa nos grupos gays, lésbicas, né? Os grupos trans são particularmente foco, né, do preconceito e da discriminação. Então, acho que nada mais justo que eles tenham, enfim, que eles sejam recebidos tem uma abertura especial para recebê-los na universidade, né? Considerando a dificuldade que é toda essa trajetória, né? E a importância não só para eles, mas para a universidade, para os outros alunos que não são trans, né? Porque esse é o objetivo da universidade, não é? Quer dizer, pelo menos do meu ponto de vista, que é expor os alunos à diversidade de modos de vida, né? De conceitos, de valores, de modo que cada um possa construir os seus, né? Então, isso muda completamente a presença desses alunos em sala de aula. Provoca reações e positivas, né? Faz com que a gente repense desde do suposto que a gente está tratando sempre com homens e mulheres, mas há também pessoas que são não binárias, né? Então, assim, desde o modo como a gente trata os alunos, né? Como a gente generaliza e supõe, né, que eles sejam de um modo ou de outro, né? Então, essa quebra das expectativas que revela os preconceitos, né, subjacentes, tipo, você não espera ter um aluno trans, assim como há muitos anos atrás não se esperava ter um aluno negro na universidade, né? Ou não se esperava ter um médico negro num serviço de saúde, né? Então, essas expectativas naturalizadas, elas, de fato, naturalizam o preconceito, né? Sem dúvida. Quando você quebra com essas expectativas, você também dá a oportunidade das pessoas entrarem em contato com o seu preconceito, né? Com o preconceito que está lá, né? Enfim, que às vezes é muito difícil. De décadas, né? E naturalizado, você nem se dá conta, né? Você não se dá conta. Então, acho que a função da universidade, para mim, a mais importante é essa, né? É, de fato, expor os alunos à pluralidade de formas de vida e de valores, né? Então, assim, eu acho que a universidade só tem a ganhar. É claro que as pessoas trans também, né? Óbvio. Mas, às vezes, a gente pensa ação afirmativa, assim, muito em relação ao que vai beneficiar
avaliar, né, o benefício que vai ser dado às populações que são incorporadas, né, pelas ações afirmativas, mas o ganho é mútuo, né? Devemos reconhecer isso, né? Com certeza. Professor Sérgio Carrara, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Eneida, é sempre um prazer estar conversando aqui com a Rádio UERJ. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Sérgio Carrara sobre homofobia. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.